paz do nosso Senhor Jesus, boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar início ao nosso propósito de 31 dias de sabedoria e transformação. Durante esses 31 dias nós vamos estar a ver provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Começa do capítulo 1 até o capítulo 31, que nós vamos estar a estudar, E durante esse período nós vamos pedir a direção ao Espírito Santo para que ele venha dar o ensinamento, para que ele venha nos guiar, para que ele venha transformar dentro do nosso ser, ok? Antes que nada, vamos pedir a oração e que ele venha abrir nosso entendimento para entender a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nesse momento estamos na Tua presença para que o Senhor, meu Pai, venha nos ensinar a Tua palavra, venha abrir o nosso entendimento, Pai. Que Tua sabedoria que nós pensamos que temos, meu Pai, nesse momento entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor venha fazer uma renovação, uma libertação, meu Pai. Porque nós muitas vezes pensamos que seremos coisas, meu Pai, mas cada dia só nos frustramos, cada dia só temos decepções, meu Pai. Então, nesse momento, nós queremos aprender o Senhor cada dia mais, meu Pai. Queremos, meu Pai, que seja o Senhor nos guiar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, nós vamos estar a estudar Provérbios. No Provérbios, capítulo 1, fala sobre a sabedoria. Então, e no versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nós temos que entender aqui, para ter essa sabedoria, antes que nada, nós temos que obedecer a Deus. Temos que ser temente a Deus. Podemos falar assim, Sandra, mas tem pessoas que são científicos, têm um conhecimento, são sábios, tudo isso. Sim, mas nós temos que entender que toda a sabedoria vem de Deus. Toda a sabedoria vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Então, se o homem hoje sabe como se coloca uma lâmpada, o homem hoje sabe construir barcos, sabe construir aviões, sabe construir qualquer coisa, é Deus quem dá conhecimento, é Deus quem dá sabedoria. Ok? Então, nós temos que ter que o primeiro passo a ter essa sabedoria tem que ser obediência a Deus, obediência à sua palavra. Ok? Porque sendo obediente à sua palavra, nós vamos ter esse querer, essa vontade de querer e praticar o que Deus nos ensina, não? Porque é a sua palavra. Então é aí onde começa a sabedoria, ok? Então, e logo depois, no versículo 8 diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procurarem atrair com agrados, não aceites. Então, aqui Deus nos está a pedir que guardemos o que nossos pais nos ensinou. Sim, eu sei que às vezes pode ter pais que nós sofremos muitas frustrações com eles. Ok. Tivemos pais que não foram exemplares. Ok. Mas quero que saibas que tem um Deus que quer e tem vontade de que tu sejas o seu filho. De que ele venha ser o teu pai para te dar instrução, para te dar sabedoria. Entende? Então, mas nós sabemos que aquele mesmo que faz função de pai, faz função de mãe, o que eles nos ensinam, os conselhos que eles dão, são de sabedoria. São conselhos que edificam. São conselhos que é para livrar-nos do mal. Então, nós muitas vezes temos tendência de querer, não, eu quero ter 18 anos para livrar da minha mãe, para livrar do meu pai, para poder ter mais privacidade, para poder fazer o que eu quero. Mas o que acontece? Que quando nós queremos fazer o que nós queremos e não obedecemos aos nossos pais, 100% seguro que saímos frustrados, saímos magoados. Então, Deus nos espera aqui para guardar tudo aquilo que nossos pais nos ensinaram. Todas as instruções que nossos pais nos deram algum dia, Deus nos espera para guardar, para obedecer, mesmo estando longe deles. E que quando vier, o típico, e aqui diz pecador, não, mas quando vier a típica pessoa que queira nos atrair para coisas más e dando, por exemplo, agrados, não? Porque normalmente tem pessoas que nos dão agrados, nos dão coisas para poder nos agradar e depois ter-nos nas mãos deles, não? Então aqui Deus nos pede para fazer atenção com esse tipo de pessoas que sempre nos estão dando agrados, mas com segunda intenção.
Tem pessoas que nos dão agrados, mas porque nasce dentro da pessoa nos dá agrados. Nasce dentro da pessoa querer nos fazer um mimo, não? Mas tem pessoas que nos dão agrados com segunda intenção. Então aqui Deus está a pedir para ter cuidado com esse tipo de pessoas que nos dão agrados com segunda intenção. Com a intenção de querer levar algum benefício de nós. Com a intenção de querer e tirar alguma coisa de nós. Então nós temos que entender que quando tem uma pessoa que nos está dando muitos agrados, não? Eu estou dizendo agrado, tem uma pessoa que me dá agrados, então tem que ficar vigilante, não é isso? Mas pedir ao Espírito Santo que nos dê direção, porque tem pessoas que nos dão agrado com a intenção de lá no futuro vir nos jogar na cara. Lá no futuro estar aí dizer, olha, e graças a mim ela come, graças a mim ela se veste, graças a mim, ou seja, evitar muitos agrados, evitar essas pessoas que nós sabemos que essas pessoas não, porque tem pessoas que o Espírito Santo já nos mostra que não vêm com boa intenção, que vêm com más intenções para a nossa vida, que nos dão coisas, mas nos dão com o sentido de ir lá dizer a outras pessoas o que eles nos deram, nos dão coisas com o sentido de ir e lá na frente para nos prejudicar. Ou simplesmente nos dão coisas, mas esse tipo de coisa que nos estão dando não são coisas boas. São coisas que a pessoa, porque não precisa a pessoa fazer bruxaria não, feitiçaria não. Mas a energia da pessoa, uma vez dando essa coisa, sabemos que não é bom. Então temos que ter cuidado com o que nós comemos, com o que nós bebemos. Entende? Como, por exemplo, sabemos que essa é uma amizade que só vem quando é do seu interesse. Então vamos pedir ao Espírito Santo para nos dar discernimento de saber se realmente devemos seguir nessa amizade ou não. Se realmente essa pessoa tem boa intenção conosco ou não. O Espírito Santo vai e mostra. Porque tem pessoas que, aqui, assim como diz, olha, filho meu, se os pecadores procurarem atrair com agrados, não aceite. Se vemos que uma pessoa tem má intenção, não, mas comigo tem boa intenção. Tem boa intenção contigo. Mas sabe como é que vais conhecer o seu coração? Vendo como é que fala dos outros. Vendo como é que por exemplo, tem pessoas que às vezes nos falam assim, não, eu dei, mas olha, e graças a mim tem isso, graças a mim tem um outro. O mesmo comentário que está a fazer da outra pessoa contigo, também vai fazer contigo, também com a outra pessoa. Entende? Porque a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina, que quando a mão direita dá uma esmola, que a mão esquerda não saiba. Então sabemos que é uma pessoa que sempre dá, mas todo mundo sabe quando ela dá, porque ela divulga aí, coloca os 4 ventos que ela deu de presente isso, que ela deu de presente o outro, sabendo que se realmente deu do coração, ninguém precisa saber. Então vamos não aceitar, evitar. Porque Deus nos está ensinando aqui, evitar, ok? Então, porque como é um pouco extenso, então eu não vou ler tudo, mas aí pegar alguns pontos, ok? Então vamos fazer atenção com as pessoas quando nos dão muitos agrados. E sabendo que essa pessoa, quando dá agrado, ela vai e divulga para todo lado que ela deu algum agrado, que ela deu algum presente. Se ela já falou conosco e abandonou o outro quando ela deu um presente, então vamos fazer cuidado também quando ela também vem nos dar. Vamos fazer cuidado. E se sabes que não sabes como fazer, ora Espírito Santo para evitar esse tipo de situação, para evitar, para te dar o discernimento de entender realmente de quem receber coisas, de quem não receber. O Espírito Santo vai te dar. E quando o Espírito Santo der o discernimento de quem receber e de quem não receber as coisas, fala sinceramente com a pessoa, olha, obrigada, mas não quero. Ou simplesmente peço ao Espírito Santo que dê sabedoria, saber como lidar com a situação. Porque é o Espírito Santo que dá direcionamento de saber como lidamos com esse tipo de pessoas. Ok? Então, no versículo 15 diz assim, filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Não? Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Nós temos que entender que quando nós sabemos que uma pessoa tem má intenção, quando nós sabemos que uma pessoa, e no seu coração, quando ele vem falar dos outros, maquina o mal, pensa mal dos outros, está sempre aí e querendo colocar os outros com a ficha má, não? Colocando o relatório dos outros, tudo é mau. Os outros, todo mundo é mau, todo mundo é mau.
critica todo mundo, faz favor a todo mundo porque todo mundo é mau. Mas ela é a única boazinha. Ela é a única que não faz mal a ninguém. Ela é a única vítima. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Porque uma pessoa quando se faz muito assim de vítima, temos que ter cuidado. Porque nós mesmo vamos caindo num laço. Nesse laço que a pessoa vai fazendo pouco a pouco. Porque todo mundo é vítima. Não, ela é vítima. Todo mundo é vilão. Todo mundo é mau, mas ela é vítima. Temos que ter cuidado com pessoas que se fazem de vítima. Entende? Porque as pessoas que se fazem muito de vítima. E é assim, essa pessoa pode ter sofrido algo, certo? Mas temos que ver como é que ela fala dos outros. Porque assim como ela fala dos outros, assim como ela vai falar de nós também. Assim como critica os outros, assim também como vai criticar também na nossa vida. Ok? Então, quando eles vierem lançar o veneno, vamos ter cuidado também com o que nós vamos sair da nossa boca. Porque é assim. Se está a lançar veneno do outro, o mínimo que vai fazer é lançar veneno também na nossa vida com os outros, quando ela for falar dos outros da nossa vida. Ok? Então, esse tipo de pessoas, vamos ter que ter cuidado com ele. Por isso, precisamos de sabedoria como lidar com esse tipo de pessoas. Pessoas que se fazem muito de vítimas. Pessoas que se fazem muito de coitadinhas. Pessoas que só elas estão a ser prejudicadas. Vamos fazer cuidado. Porque às vezes, nós fazemos de vítima, muito assim de vítima, mas não paramos para pensar realmente qual tem sido o nosso comportamento. Porque eu posso dizer, não, é que me separei do meu amigo, não, do meu marido, da minha esposa, da minha colega de trabalho, da minha mãe, do meu pai, nananana. Todo mundo é mau. Mas qual tem sido o nosso comportamento no meio de tudo isso? Temos que analisar qual tem sido o nosso comportamento. Então nós temos que fazer cuidado quando a pessoa se faz muito de vítima, muito de coitadinho, coitadinha. Quando a pessoa vem nos criticar a vida do outro, e nós também começamos também a falar a mesma coisa. Mas o que nós não sabemos, mal sabemos, é que quando der as costas, vai falar pior ainda de nós. Ok? Vamos pedir o Espírito Santo para que nós sabedoria saber o que falamos, com quem falamos e quando falamos. Ok? Então, porque eles estão sempre estão sempre assim atentos, estão sempre assim preparados para ir fazer mal aos outros. Sempre estão preparados para fazer mal aos outros. Sempre estão preparados, mesmo que outras pessoas sejam inocentes, sempre estão preparados. Sempre. Porque todo mundo tem defeito, menos eles. A pessoa típica que vem colocando veneno, que vem para fazer maldade, ela sempre tem mal para dizer dos outros. Mas ela é perfeita. Ela não tem nenhum defeito. Não tem pecados, não tem erros, não tem falhas. Não, só os outros. Então vamos fazer cuidado com as pessoas que sempre estão a criticar todo mundo. Mas ela é a perfeita. Pessoas que se fazem muito de vítima. Pessoas que sempre são coitadinhos, coitadinhas. Vamos fazer cuidado. Pedir o Espírito Santo nos dê discernimento e saber como lidar com esse tipo de pessoas. Para não cair também no laço. Ok? Então, logo depois, também tem, e no versículo 20, não? Nos fala, a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas, ela brada nas estradas das portas e nas cidades, profere a sua palavra. Mas o que acontece? Que aqui, a sabedoria, ela está por todo lado e esperando que alguém queira ouvi-la, que alguém queira conhecê-la, que alguém queira ter o seu conhecimento, o que ela tem para dar, que é a sua sabedoria. Mas o que acontece? Que as pessoas não querem. Isso é quando Deus quer falar conosco, quando Deus quer derramar o seu Espírito Santo sobre nós, quando Deus quer dar a sua sabedoria. Mas o que acontece? Deus manda o seu servo para aqui, manda um pastor para outro lado, manda um evangelista para aqui, manda isto para outro, usa a boca de pessoas próximas de nós para falar a sua palavra, mas nós rejeitamos. Rejeitamos. Porque aqui, e o que acontece? Que nós, quando caminhamos com Deus, sabemos que a nossa vontade, o nosso querer vai desaparecer. Tem que desaparecer. Para que o Espírito Santo possa entrar, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Mas o que acontece? Que Deus, com a sua sabedoria,
vai todos os dias, bate a nossa porta, porque Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei e farei morada. Mas o ser humano não quer. O ser humano não quer Deus, mas o ser humano também, longe de Deus, está morto espiritualmente. Então, nós temos que entender que, olha, assim como diz a sabedoria no versículo 29, diz assim: que odiaram o conhecimento e não preferiam o temor do Senhor. Ou seja, nós, por exemplo, sente nós que agora, agora estamos ouvindo a Deus, mas nós, antes, Deus falava conosco uma e outra vez, através da nossa consciência, da sua palavra, de pessoas, mas nós ainda assim ignorávamos. Até sonhos Deus já nos deu, dizendo: evita essa amizade, evita esse conflito, evita esse relacionamento, evita estar nesse lugar, evita estar a consumir esse tipo de vício, evita isso, evita o outro. Mas nós, ainda assim, continuamos, porque queremos fazer a nossa vontade. Mas aqui, e aquele que tem temor a Deus, aquele que obedece a Deus, ele entende que se não fizer essa vontade que Deus está a dizer, ele vai terminando por morrer. Ele vai morrer. Por quê? Espiritualmente vai morrer. Por quê? Porque o homem separado de Deus está morto espiritualmente. E ele vai sentir. Uma pessoa que começa a andar com Deus, de repente começa a desviar, ele vai sentir. Ele vai sentir a diferença. Por quê? Porque ele vai sentir que antes com Deus, nos caminhos de Deus, ele estava a ter vida, com lutas, com tribulações, mas tinha vida, tinha paz dentro do seu interior. Mas a partir do momento que ele se desviar para outro caminho, ele vai entender que já agora algo falta. Porque esse buraco que fica entre nós, esse vazio, só pode preencher o Espírito Santo. Então, ele começa a se sentir vazio, morto, com depressão, com ansiedade, com coisas que oprimem a sua alma. Então, aí onde ele vê que realmente, quando estava perto de Deus, mesmo com problemas, com tribulações, ele tinha paz. Essa paz que excede todo entendimento, assim como disse Jesus. A minha paz vos dou, mas não vos la dou como dá o mundo. Mas sim, essa paz vai entender e vai exceder todo o entendimento. Essa paz que, mesmo passando tribulações, mesmo tudo aí parecendo de cabeça para o ar, mas mesmo assim, nós sentimos paz interiormente. Não tem ninguém que tenha a nossa paz. Porque temos a convicção que Deus vai fazer na nossa vida. Temos a convicção que Deus ainda não... ou seja, que Deus não nos deixou. Que Ele vai fazer. Que Ele vai restaurar. Ele vai libertar. Mas no seu momento. Ok? Então, a sabedoria fala assim: não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. A sabedoria é Deus. E ele está dizendo aqui que, que nós não aceitamos o seu conselho, que desprezamos toda a sua repreensão. Então nós temos que entender que se uma pessoa é sábia, é porque tem Deus com ela. É porque obedece a Deus. Porque aquele que não obedece a Deus não aceita a repreensão de Deus, não aceita a correção de Deus. Porque pensa que é inteligente o suficiente, que é sábio o suficiente para fazer as suas vontades, para fazer as coisas como ele bem entender. Mas o que acontece? Que aquele que não obedece, aquele que não quer saber de Deus, aquele que não quer seguir as instruções que Deus está a dar aqui no versículo 31 diz assim: portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desviar dos insensatos os destruirá. Ou seja, aquele que pensa que é demasiado sábio, aquele que pensa que é suficiente, inteligente, que tem bastante sabedoria, que ele mesmo pode governar a sua vida, ele mesmo terminará caindo no caminho dos insensatos. Ele mesmo terminará por destruir-se a si mesmo. Ele mesmo se destrói. Ele mesmo se destrói. Repara que aquele que diz assim, por exemplo, a pessoa fala assim: olha, cuidado com esse vício, porque vai te destruir. Não, eu controlo. Porque se sente sábio. Então, eu controlo. Cuidado com essa bebida que está a beber muito. Não, eu controlo. E de repente já é alcoólatra. De repente já se transforma numa pessoa drogada. De repente, não, é que saí com minhas amigas, tudo está assim, hoje,
e falaram para ir conhecer uns homens assim, né, de negócio, mas e a amiga fala assim, cuidado, ou a mãe fala, cuidado, que são mais amizades, e não ouve. E de repente já está dentro da prostituição, dentro do tráfico. Porque diz, eu controlo, tenho sabedoria, eu controlo. Não, olha, segue o caminho do Senhor, assim como Deus fala, segue o caminho do Senhor. Leva a palavra de Deus em sério, vai ver que a tua vida vai ser transformada, vai ver que vai ser liberta do vício, do álcool, das drogas, a tua família vai ser liberta, isso mais outro. Não, não é bem assim. E seguir a Deus é ser santinho, é ser santinha. É religião, é doutrina. E a pessoa, por ser sábio, se desvia do caminho. E aí se destrói sozinho. É uma opressão, é depressão. Por quê? Porque e pensava que era sábio. E sabedoria só vem de Deus. Sabedoria quem dá é Deus. Então, se a pessoa se crê que é bastante sábio para fazer o que quiser na sua vida e não ouvir a Deus, é claro que se vai destruir. É claro que a sua vida vai ser dominada pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Mas quando a pessoa entender que é Deus quem dá sabedoria, que é Deus que estando pegada a Deus, vai ser uma pessoa sábia, vai ser uma pessoa que vai discernir, vai ser uma pessoa que vai entender as coisas de longe, antes de fazer coisas erradas. Essa pessoa não se desvia do caminho do Senhor. Pelo contrário, guarda as palavras de Deus como como é que eu posso dizer? Como uma diadema, assim como está a falar aqui na palavra, não? Ou como um colar. Aí, 24 horas, como um anel, 24 horas aí no corpo. Não tira. Então nós temos que entender que se queremos ser uma pessoa sábia e entender e qual é a direção de tomar a nossa vida, e entender que tipo de pessoas tem que estar na nossa vida, que tipo de pessoa temos que orar para que o Espírito Santo tire da nossa vida, nós temos que entender que temos que primeiro obedecer a Deus. Obedecendo a Deus vamos ser sábios, obedecendo a Deus vamos ter discernimento de entender as coisas, ok? Porque diz assim no versículo 33 para terminar, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então, aquele que der ouvidos à sabedoria, ou seja, aquele que der ouvidos a Deus, ele estará em segurança, habitará em segurança, porque ele vai ter essa confiança de que Deus é com ele, vai ter essa confiança de que Deus vai proteger a sua casa, a sua família, a sua vida. Não vai ter medo, ai não, me estão a fazer bruxaria, me estão a fazer feitiçaria. Ai não, vou colocar o amuleto da sorte, porque senão não vou ter sorte na entrevista. Ai não, estão a me perseguir, então agora a minha vida vai estar toda destruída, vão acabar comigo. Não, essa pessoa não tem medo, porque sabe que a sua vida está em segurança. Sabe que ele habita abaixo dos esconderijos do Altíssimo. Sabe que se Deus é com ele, quem é contra ele? Sabe que uma vez obedecendo a Deus, ele sabe que a sua vida está guardada por Deus. Mas aquele que faz a sua vontade, sempre quando vem as tribulações, sente medo, sente pânico, não sabe o que faz, não sabe onde correr. Mas aquele que obedece a Deus sabe que quando vier os maus momentos, tribulações, ele sabe que a primeira coisa que ele vai fazer não é correr, não é ficar em pânico, não é ficar aí como uma galinha sem cabeça, não. Ele sabe que é o seu joelho no chão e dizer assim, meu Pai, acalma minha alma e me dá a direção. O Espírito Santo vem e dá a direção. Por quê? Porque ele habita em segurança. Ele habita abaixo dos esconderijos do Altíssimo. Ele habita debaixo das asas do Senhor. Então não vai ter medo de nada, de ninguém. Por quê? Porque ele está a obedecer. Está a custar obedecer, está a custar matar a vontade do seu coração, mas ainda assim ele pede, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu continuo nesse pecado, mas o Senhor vai me ajudar a arrancar esse pecado da minha vida pela raiz. Então ele tem confiança em Deus, mas aquele que se desvia para seguir o caminho do mal, sempre quando vem tribulações, tem medo da morte, tem medo de tudo. Por quê? Porque ele sabe que não está sendo correto. Ele sabe que está a desviar do caminho que ele tinha que seguir, que é o caminho do bem. Aquele que segue o caminho do bem, as pessoas vão dizer assim, é bobão, é boba. Mas não. No mundo físico, parecemos que estamos a perder. Porque muitas vezes nos calamos e deixamos que Deus venha pelejar por nós. Então nós vamos ter que entender que se queremos ser sábios, queremos começar a ter essa sabedoria,
de entender, de saber discernir que tipo de pessoa nos quer enganar, que tipo de pessoa estará atrás da nossa vida, que tipo de conversa vamos ter que falar com um familiar, com uma coisa assim. Porque sempre quando nós vamos falar, abrir a nossa boca para falar, para o Espírito Santo, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a guiar, que seja o Senhor a usar a minha boca para eu poder falar com essa pessoa. Esse familiar que estamos sempre a gritar com ele, ou no nosso trabalho queremos sempre mostrar a verdade. Espírito Santo, usa a minha boca para falar a verdade. Usa a minha boca para que o Senhor dê instrução aos meus filhos. Usa a minha boca para que dê instrução à minha esposa, à minha mulher. Usa a minha boca para que dê instrução ao meu chefe. Usa a minha boca para que eu fale com essa pessoa que está a sofrer, porque eu não sei que conselho dar, mas o Senhor, usando a minha boca, eu sei como dar o conselho com essa pessoa. Porque nós temos que entender que quando o Espírito Santo está a falar através da nossa boca, então é Espírito. A palavra de Deus é Espírito. Então nós quando falamos, pedimos ao Espírito Santo que usa a nossa boca para falar ou para dar conselho para essa pessoa, e essa pessoa vai receber, porque vai ser o Espírito de Deus entrando dentro dela. Mas quando é nós dando nossa opinião, é claro que a pessoa vai ficar aí no ar. Mas quando o Espírito de Deus a usar a nossa boca para falar com essa pessoa, mesmo sendo duro de coração, vai entrar. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ok? Então hoje aprendemos que para ser sábios tem que ser através da obediência a Deus. Ok? Existem cientistas que hoje fazem coisas milagrosas, coisas que nós ficamos de boca aberta. É porque Deus deu sabedoria. E essa sabedoria também, o Espírito Santo também quer dar para cada um de nós. Para poder seguir as suas palavras. Para poder seguir uma vida que a frustração vai vir. Porque vai ter momentos maus. Mas nós vamos estar a cada dia evitando frustrações, decepções. E cada dia tendo mais sabedoria. Cada dia vendo a nossa vida transformada. Porque sendo sábios, a nossa vida vai ser transformada assim ou assim. Em nome de Jesus, ok? Vamos fazer a nossa oração agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Obrigado por mais uma direção, meu Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem oferecido, meu Pai. Meu Pai, nós não merecemos a Tua misericórdia, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, meu Pai. Então, nesse momento, nós pedimos que o Senhor venha limpar nosso coração, venha libertar. Que cada dia o Senhor venha nos dar mais sabedoria divina, meu Pai. Que cada dia nós possamos entender que nós só podemos ter a sabedoria vindo do Senhor, meu Pai. Porque tudo aquilo que vem de nós, meu Pai, é em vão. Tudo aquilo que vem de nós, meu Pai, muitas vezes já nos frustrou, já nos decepcionou, meu Pai. Porque muitas vezes nós pensamos que através do nosso entendimento, através da nossa inteligência, nós podemos fazer coisas grandes, meu Pai. Mas lá no fim, terminamos frustrados, meu Pai. Então que nesse momento o Teu Espírito Santo venha derramar sabedoria sobre cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo venha libertar, venha curar, venha restaurar, meu Pai. E principalmente, meu Pai, fazemos uma oração nesse momento, meu Pai. Pedindo que o Senhor retire da nossa vida, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que esteja destruindo a nossa vida. Que o Senhor retire da nossa vida, meu Pai, toda aquela falsa amizade, toda aquela amizade de hipocrisia, amizades falsas, meu Pai, que vêm só para aproveitar de nós, meu Pai. Amizades, meu Pai, que não são sinceros, meu Pai. Amizades, meu Pai, que só tem trazido, meu Pai, decepções ou tristeza dentro do nosso coração, meu Pai. Porque aquela amizade que vem do Senhor, meu Pai, levanta, restaura, tira a tua negatividade, tira tudo aquilo que é mal, meu Pai. Porque como nós podemos considerar que uma amizade vem do Senhor, meu Pai, se cada vez que essa pessoa se aproxima de nós, meu Pai, sentimos-nos frágeis, sentimos negativo, sentimos-nos frustrados, sentimos, meu Pai, que cada vez que essa pessoa fala conosco, meu Pai, é só pensamento de derrota, meu Pai. Então que nesse momento, meu Pai, retira da nossa vida todas as pessoas que têm sido hipócritas, todas as pessoas que têm sido falsas conosco mesmo, meu Pai. E se nós também temos sido pessoas falsas, pessoas hipócritas, meu Pai, te peço que nesse momento tenha misericórdia de nós, meu Pai, e venha limpar o nosso coração, para que cada dia possamos agradar ao Senhor, meu Pai. Então nesse momento, meu Pai, nos rendimos diante de Ti, para que o Senhor, meu Pai, venha trazer uma renovação, uma libertação espiritual, meu Pai, purificar a nossa alma, purificar o nosso ser, meu Pai, e principalmente, meu Pai, que quando o Senhor retirar a nossa vida, meu Pai, aqueles ou aquilo que não edifica a nossa alma, aquilo que esteja a fazer com que a nossa vida esteja retrocedendo para trás, meu Pai. Quando o Senhor fizer isso, meu Pai, faz-nos recordar essa oração, para que possamos entender que não é que existe algo mal dentro de nós, meu Pai. Pelo contrário, que é o Senhor a limpar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não restaura, tudo aquilo que não liberta, tudo aquilo que não edifica, meu Pai. E que venha, meu Pai, amizades que vêm do Senhor, que venha, meu Pai, pessoas, meu Pai, pessoas que vêm sendo mandadas pelo Senhor, meu Pai, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nos dá discernimento de entender aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor, meu Pai, seja trabalho,
trabalho, seja qualquer coisa na saúde, seja na família, meu Pai, seja na vida sentimental, nos dá discernimento de entender o que o Senhor traz na nossa vida e o que não vem do Senhor, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus, que tenha uma boa noite, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo e principalmente entender que a sabedoria vem de Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo que derrama sabedoria sobre nós. Amanhã vamos seguir com o segundo dia de 31 dias de sabedoria e transformação. Deus vos abençoe.